bem-vindo ao programa Ação Nacional de hoje. Olha, é um ano muito importante para o Brasil, 2018. Em outubro serão realizadas as eleições para presidente e também governador, deputados e tudo mais. E nesse período o eleitor tem que ficar muito atento com relação às fake news ou às notícias falsas, principalmente após aí o crescimento das redes sociais. E para falar sobre este assunto e discutir um pouco esses problemas que as fake news podem ocasionar, eu recebo aqui no Ação Nacional o advogado, o doutor Giovanni Ítalo de Oliveira e também o jornalista do Yahoo e UOL, que é o Matheus Pichonelli. Boa noite, obrigado pela presença de vocês dois aqui com a gente. De nada, querido, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Matheus. Matheus que, mais uma vez, está aqui com a gente, né, Matheus? Nós falamos uma vez, um bom tempo sobre as Olimpíadas. Sobre Olimpíadas, né? Que legal. Bom, seja bem-vindo novamente aqui. Obrigado, sempre bom. Gostaria de falar, primeiro vamos falar o que são as fake news, né? Vamos explicar um pouquinho o que é isso para os telespectadores, falar, mas que palavra é essa, do que nós estamos falando, né? Gostaria que vocês começassem, pode o Matheus começar. Matheus pode ficar à vontade, ele está bem dentro da área, inclusive. Né? Bom, eu levei um tempo para adotar a expressão fake news, parecia a gente tem às vezes a gente inventa palavras novas para definir conceitos antigos, né? A fake news seria nada mais do que a mentira, né? Desde o tempo que as pessoas diziam que não podia misturar leite com manga, que isso fazia mal, e divulgavam isso sem evidência científica nenhuma, porque você tinha um interesse ali em manter as mangas ali fora do controle dos funcionários, enfim. Tinha sempre uma razão por trás de uma mentira, né? Como é que isso se divulga e nunca se provou, né? Que manga com leite fazia mal e tal. Isso seria uma fake news? Isso quer dizer... Subia no pé, inclusive. Subia para comer, depois ia tomar leite. Pois é. Agora, histórias assim a gente sempre viu disseminadas ali, disseminadas na cultura popular e tudo mais. Mas de um tempo para cá eu comecei a admitir que não, realmente fake news é um fenômeno, se não recente, ele tem uma data, né? Porque ele tem uma característica que não é só a mentira, não é só a divulgação da mentira. Ele tem uma característica de notícia. Ele passa como se fosse uma notícia, ele tem uma estética de notícia, mas ela é falsa. Né? Ela é uma informação equivocada, uma informação que às vezes até parte de um pressuposto verdadeiro, de uma imagem, de um fragmento de informação em que, quando isso é vendido, quando isso é compartilhado e viralizado, isso é de uma forma incorreta, isso de uma forma que, com um alarde, e que isso ganha uma proporção em que isso muda a vida das pessoas, muda inclusive uma eleição, como a gente viu recentemente nos Estados Unidos. Então, virou um problema sério. Quer dizer, não é só uma mentira que se conta por aí, que tem perna curta. Não, tem uma estratégia de comunicação e tem uma estética da forma como você noticia isso, né? Essa mentira. Giovanni, quais as consequências de um fake news? Até puxando o assunto dele, ainda buscando, na verdade, a gente falava tanto das verdades ou mentiras que antigamente nós dizíamos, antes dos meios, né? Toda verdade, toda mentira dita várias vezes, ela acaba virando uma verdade, acaba virando com a fake news, né? Na verdade, hoje, Júnior, assim, não há ainda uma consequência técnico-jurídica a respeito das fake news, tá? O que está acontecendo é o seguinte: existem alguns projetos, vários projetos, aliás, em trâmite pela Câmara, que deveriam estar mais acelerados, inclusive, mas não estão, tentando criminalizar realmente as notícias das fake news divulgadas em épocas de eleição, e não só para efeito de eleição, mas para qualquer tipo de outro efeito, como concorrências de empresas, às vezes para difamação de uma determinada pessoa, etc. É uma certeza que o fato de você divulgar uma fake news, você atinge a imagem de alguém e, por esse fato, o crime hoje previsto, que na verdade não seria bem um crime, seria quase uma contravenção, seria o que nós já chamávamos antigamente de injúria, difamação e calúnia. Mas isso diretamente ligado à própria pessoa, ou seja, eu publico, alguém viraliza, mas o criminoso sou eu. Agora, para você buscar a fonte, né, a fonte primária de divulgação daquela fake news, hoje é praticamente impossível. Então você acaba não conseguindo chegar ao agente que provocou toda aquela viralização e que efetivamente causou um dano à imagem de alguém. Então, criminalmente hoje é muito difícil de você aplicar. A partir do momento que a lei vier realmente e aplicar isso com fontes seguras de identificação da gente, aí a criminalização vai acontecer demais. Hoje o que está se prevendo, como você falava a respeito das eleições e tal, hoje muito se discute sobre isso. Já o próprio Gilmar Mendes, enquanto antigo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já tinha esse projeto, e isso acabou sendo adotado atualmente pelo Fux, no sentido de se criar isso. Já foi criada uma base, uma força-tarefa,
com membros do Ministério Público, da Agência Nacional de Informação, de Inteligência e também do Exército para a busca desse nascimento das fake news e, se achando ela, bloqueá-las imediatamente e tentar uma forma de resposta àquele agente que sofreu um determinado prejuízo à sua imagem. Essa força-tarefa me parece que realmente ela já está operando e vai operar muito durante as eleições. Mas para efeitos de tirar, não ainda de criminalizar. Para isso, precisaria ter também o trabalho das empresas, do tipo, vamos dizer aqui, Facebook e outros aplicativos, né, que faz com que vire essas fake news, que viralize essas fake news. Né? Teria que ter a participação conjunta deles para isso. Exatamente. E fornecerem as informações, né? Que é uma grande dificuldade que o Brasil tem, é isso. Quando você quer que, por exemplo, que o Google ou que o Facebook ou mesmo a questão do WhatsApp forneça informação para vocês, eles se negam a fornecer essas informações, né? Então a gente tem que adotar medidas extremas, como já assistimos aqui, como se tirar do ar o WhatsApp, se tirar do ar o Facebook, para tentar de uma forma coercitiva fazer com que eles nos tragam as informações. Porque efetivamente eles não trazem. Não há uma colaboração, né? Então isso dificulta muito. E como a base de dados dele e territorialidade dele não é brasileira, o Brasil fica muito limitado para tomar providências contra eles. E não é uma empresa de comunicação, de informação, né? Então fica mais complexo ainda, né? Quer dizer, você tem uma série de obrigações com quem tem essa regulamentação como uma empresa de comunicação, uma empresa responsável por divulgação de notícias. O Facebook diz, não, nós não somos isso. Somos uma plataforma de entretenimento, de compartilhamento, de convívio entre as pessoas e não necessariamente um produtor de informação. Então fica muito difícil saber exatamente. Mas eles têm algumas atitudes por exemplo, já tiraram do ar algumas páginas que eram, evidentemente, compartilhavam notícias difamatórias, enfim, fake news e tudo mais. Matheus, hoje qualquer um pode fazer uma fake news? Por exemplo, eu posso criar uma fake news? Pode. Estou dando um exemplo. Pode. Se fizer um texto, se você gerar de repente num site, né, numa URL, né, o pessoal é esperto, né? Tem compartilham, por exemplo, pegam alguns sites que tem prestígio. Sei lá, coloca um veículo ali, a CNN, troca só a letra, né? Mas a fonte é muito parecida e acaba aparecendo como CMN, as pessoas veem aquilo, acham que é a CNN falando e tal, do site, né? Alguma coisa assim. O Guardian, né? Já coloca um M no final, enfim, isso muita gente faz, criando um site falso. E a fake news, ela tem ela parece uma notícia mesmo. Você vai ver ali, é bem escrita. Eles falam, olha, algum profissional escreveu isso mesmo. Ela é falsa, mas ela tem alguém argumentando aqui coisas que fazem sentido. Tem uma questão também, com quem você fala, né? Tem pessoas que já são predispostas a consumir, né, aquele tipo de informação, já tem uma opinião formada sobre determinado assunto, e quando aquilo chega com um alarde ali, com letras garrafais ali, contando um escândalo, um elemento ali de surpresa, a primeira coisa que ele faz é compartilhar, assim, ele passa para frente, assim, ele compartilha quase com o fígado, né, assim, porque ele tem tanta raiva do que está acontecendo, ele está ansioso, ele tem medo do que está acontecendo com o país, ele tem medo do terrorista, ele tem medo da corrupção e tudo mais, ele já está predisposto a absorver essa notícia e passar para frente. É uma coisa que a gente sempre fez, né? Quando a gente termina de ler um livro, a gente passa para os amigos, né? A gente compartilha aquilo, né? Só que de uma maneira muito mais fácil. Assim, a grande sacada do Facebook e agora do WhatsApp é criar um botão para isso, compartilhar, e aquilo viraliza, né? Ele se torna um vírus mesmo ali naquele... Com isso ele movimenta a ferramenta, faz com que mais pessoas ainda tenham esse compartilhamento e aí a demanda, na verdade, o que eles precisam é demanda. Exatamente, e as pessoas são predispostas a isso, né? Você tem um terreno muito fértil para divulgação de fake news, quando você tem um pouco de ingenuidade / ignorância, né? De quem não está tão acostumado a falar em voz alta as coisas, né? Quer dizer, por exemplo, você para pensar. Uma presidente de um partido no país, por mais que você não goste desse partido, não goste dessa figura pública e tal... É o que muito foi hoje. Assim, o que um partido político quer? Ele quer um voto. Tá? Faz algum sentido ele pedir ajuda a um grupo terrorista para salvar um companheiro ali, um correligionário? Faz sentido isso dar voto? Se a gente falar isso em voz alta, o presidente de um partido no Brasil está pedindo ajuda para um grupo terrorista. Faz sentido isso? Assim, se a gente falar isso, não sou ridículo, mas ao mesmo tempo isso viralizou faz pouco tempo, né? Você pega ali a informação de que uma presidente de um partido deu entrevista para uma TV árabe, uma TV do Catar,
E aí as pessoas veem as letras ali, né, do idioma árabe. Terrorista, é um perigo, a gente vão invadir, enfim, as pessoas estão tão ansiosas, tão assustadas com isso, porque no noticiário político do Brasil você não precisa mentir tanto para ferrar ninguém, né? Assim, as próprias investigações já fizeram o suficiente para criminalizar, para você ter uma série de carreiras políticas encerradas ali pelo que as pessoas fizeram de fato, né? Você precisa criar mentiras para que isso seja ainda mais, para criar ainda mais balbúrdia sobre tudo isso, né? Agora, alguém, eu imagino que ganha com isso, né? Ganha um discurso com isso, né? Mas se a gente falar em voz alta, será que faz sentido pedir ajuda para terroristas? Não, né? Assim, é uma questão de parecer verdade e ser verdade. Embora, né? Inclusive, né, aproveitando o apêndice do que ele disse agora nessa notícia recente, nós tivemos uma mais recente, até, quer dizer, um pouco menos recente, na verdade, mas que da mesma forma, usando as palavras de Mateus, a ignorância, a predisposição, na verdade, das pessoas em prejudicar, ou qualquer, às vezes até por questão de racismo, por questões de credo, religião, sexualidade, etc. A título de exemplo, tivemos isso com a Mirella, né? A Mirella, por ser uma homossexual assumida, etc., automaticamente, quando era uma pessoa, aspas, desconhecida no Brasil, mas ao passo que se descobriu que era homossexual, naturalmente nasce naqueles que não gostam da homossexualidade uma necessidade de denegrir a imagem daquela homossexual. E aí nós tivemos realmente as divagações de várias fake news a respeito dela, né? Enquanto ninguém verificou efetivamente a procedência ou não daquelas informações. Sim. Diziam que ela foi esposa de um traficante famoso, diziam que ela não saía, que foi eleita pelos traficantes, etc. E hoje nós sabemos claramente que essas informações não são verdadeiras. As fotos não eram verdadeiras, Exatamente, inclusive, né? Tinha uma foto dela, supostamente com o Marcinho VP, e não era nenhum Marcinho VP, também não era a Marielle. E a necessidade de se divulgar aquilo foi tão grande que viralizou, né? Imediatamente isso cai na mídia e as pessoas, às vezes, sequer leem a matéria. Estou falando da Mirella, compartilha, né? Imediatamente. Nós já temos aqui, é mais a área do Mateus mesmo, mas nós temos, por exemplo, no G1, nós já temos, assim, até para ajudar as pessoas a verificar antes de fazer alguma coisa, o G1, ele hoje já tem, ou não é, um site de busca dentro do próprio G1, no qual, se você receber uma determinada informação, você vai e checa a veracidade dessa no G1, que é um meio extremamente idôneo de informações, ou seja, se alguém, antes de divulgar, quer seja dessa presidente, quer seja da Mirella, qualquer tipo de notícia a respeito, fosse no G1 e fizesse esse questionamento, com certeza absoluta, a propagação e a divulgação dessa fake news não seria tão grande e não tomaria essas dimensões que tomaram. É o que a gente sempre procura fazer diante dos grupos que a gente acaba participando, né? Você acaba recebendo umas coisas assim desse tipo. E você pergunta, você checou as informações antes de você publicar uma coisa dessa, né? Já fiz várias vezes um questionamento desse, porque realmente chega a coisas absurdas. Eu falo assim, como a gente trabalha aqui e lida com notícias o dia todo, então você acaba tendo informações do que está vindo, do que está acontecendo, acompanha nos sites, ou seja, G1, UOL, todos eles que estão aí na mídia, né? A gente acaba acompanhando. E até as notícias internacionais que chegam para a gente de primeira mão através das agências internacionais, né? Eu falei, olha, não procede essa informação do tipo que a pessoa, olha, aquele tipo de coisa, saiu hoje, não sei o quê, notícia bombástica. Eu falei, não, essa notícia não é bombástica, não saiu hoje, isso aí já é coisa do ano passado, já foi revelado e já foi decidido, isso aí não existe. Então as pessoas continuam compartilhando ainda coisas que não existem, né? Às vezes você tem que começar até a corrigir esse tipo de atitude. E é mas bom que essa se ansiedade faça, de e é bom que se querer... faça. Às vezes a gente acha que é chato corrigir, porque a pessoa às vezes está até na boa vontade, né, fazendo um alerta ali para aquele grupo. Isso confere um pouco de prestígio também. Olha, estou avisando vocês do risco, né, do perigo e tal. Isso aqui. Mas é um pouco deselegante, às vezes, chamar a atenção, principalmente quando a gente trabalha com jornalistas, para a gente estar dando uma carteirada, né? Mas é bom avisar, falar, olha, isso é fake news, isso você está difamando alguém, você pode prejudicar alguém, né? Checa antes, não tem problema. E tem no pano de fundo, tem uma discussão que, assim, a gente vive numa sociedade muito ansiosa, as pessoas não têm tempo nem disposição para ler uma notícia até o fim, de conferir, de checar, ver o título e dispara. Ler, né? E é uma coisa, verdade, Matheus, a maioria não para ler e fica se informando. Exatamente. E assim, na verdade, você falou do absurdo. Quer coisa rápida mesmo e passar... É rapidinho. Não sabe o que passou. Né? E parece sério, vamos embora. Se veio por alguém que você respeita, um tio que você gosta, alguma coisa, por que eu vou desconfiar, né? E você compartilha. E tem a questão também do absurdo, né? Que você falou. A realidade, ela já está tão absurda que o absurdo vira verossímil, né? Quer dizer, tem coisas que você conta também em voz alta que fala, pô, caramba, né?
a história de um presidente se reunir com um empresário investigado e mandar buscar, e de repente tem uma mala saindo da pizzaria, parece o roteiro de Hollywood, mas isso aconteceu. Né? Então, quer dizer, chega uma hora que você começa a desconfiar da própria realidade e vice-versa, enfim, vamos dizer que o realismo fantástico que o Brasil virou de um tempo para cá não ajuda muito a gente, as pessoas a discernirem exatamente o que é o que, né? Para isso serve o jornalismo. Vamos lá, gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já discutindo aqui sobre fake news. Fique com a gente.